Bom dia, graça e paz, queridos. Como vocês estão? Todo mundo bem nessa manhã, apesar do frio, mas como a missionária Marilza bem falou, estamos aquecidos pela presença de Deus. Amém? Vamos então meditar um pouco na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Eu sou pastor da Igreja Batista Nacional Central em Jataí. Nós somos congregação da Igreja Sede. Quero agradecer ao pastor Marcondes aí que nos fez o convite e trago um abraço com sabor de mel lá dos irmãos de Jataí, tá, queridos? Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Estamos fazendo uma série de mensagens lá em Jataí sobre o fruto do Espírito. E o Senhor pôs em meu coração para trazer uma palavra aqui sobre paciência. O título da mensagem é Paciência é Virtude. Assim diz a palavra de Deus, Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Paulo escreve: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos orar nesse momento. Senhor, reconheço a total dependência do Teu Espírito nessa manhã. Importa que o Seu nome, Jesus, seja engrandecido. Importa que o Seu nome seja glorificado. Importa que o Evangelho do Senhor seja anunciado. Importa que o Espírito Santo esclareça diante de nós, as Escrituras, para que o Senhor possa, ó Deus, fazer em nós a obra necessária. Espírito Santo, que o Senhor possa nos convencer nessa noite, que o Senhor possa, nessa manhã, que o Senhor possa nos consolar, que o Senhor possa nos dar graça, pois somos eternos dependentes do Senhor, como cantamos nessa manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo escreve essa carta às igrejas de uma região chamada Galácia, ali naquela região onde o Império Romano governava. Por volta da década de 50 depois de Cristo, entre 50 e 60 depois de Cristo, Paulo vai escrever essa carta, aliás. E ali nas igrejas da Galácia estava tendo um problema com relação à obediência da lei de Moisés. Muitos estavam afirmando que para ser salvo não bastava apenas crer em Jesus, mas era necessário guardar toda a lei de Moisés. Então Paulo escreve falando: olha, queridos, se vocês receberam a graça de Deus e agora vocês estão voltando para a lei de Moisés, vocês estão crendo em vão. E Paulo vai ressaltar a importância de não viver uma vida baseada em regras, não pode isso, não pode aquilo. A vida cristã não é uma vida baseada em regras. A vida cristã é uma vida no Espírito. É lógico que nós obedecemos a palavra, mas a vida cristã é a vida de alguém que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E aqui Paulo vai dizer, se você for ler o capítulo de número 5, ele vai falar sobre a liberdade da vida cristã. Porém, muitos caem em dois extremos. A religiosidade, ela nos leva a dois extremos. O primeiro extremo é o extremo da legalidade. O outro extremo é o extremo da libertinagem. Então, quando as pessoas, então não se pode mais viver por regras, então eu sou livre para fazer o que eu quiser. Esse é o problema. Às vezes as pessoas fogem da lei e caem na libertinagem. E estão confundindo hoje em dia a graça como se fosse uma libertinagem, como se a graça de Deus fosse uma autorização para as pessoas viverem no pecado, para as pessoas viverem sem arrependimento. E Paulo vai mostrar a evidência da vida de quem tem o Espírito Santo para quem não tem. Se você quer saber realmente se uma pessoa é cheia do Espírito, não é se ela meramente profetiza, se ela sapateia, se ela fala em línguas, não. Olhe o fruto do Espírito na vida dessa pessoa. A principal evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito de Deus, não é se ela fala em línguas, é se ela ama. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, que é longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. A nossa natureza humana, ela não é capaz de produzir esses frutos. Esse fruto, na verdade, por nós mesmos não temos essa capacidade. Por isso o Espírito Santo, que é uma graça que Deus nos deu, ele nos capacita a sermos amáveis. C.S. Lewis certa vez escreveu dizendo que ele nos amou não porque somos amáveis, mas porque ele é amor. E realmente, se você for parar para pensar, na nossa natureza humana, é impossível você amar o seu próximo. A lei de Moisés foi dada para dizer o seguinte: vocês, por si mesmos, são incapazes de cumprir a lei. Por nós mesmos somos incapazes de amar a Deus, somos incapazes de amar o nosso próximo. Por isso, o Espírito Santo nos é dado para que sejamos capacitados para viver conforme a palavra de Deus. Então, se você deseja viver uma vida no Espírito, isso vai ser notado na sua vida, isso vai ser uma evidência. E aqui Paulo, quando ele usa essa palavra longanimidade, que algumas traduções vão estar longanimidade, outras traduções vão estar paciência. No latim, a palavra paciência é patior, e significa sofrer, significa permitir e significa suportar. Existe uma outra palavra que diz que é patiens, ainda no latim, que significa longânimo, tolerante, uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa submissa, uma pessoa responsável, uma pessoa resistente, resiliente, uma pessoa que é capaz de suportar sofrimentos mesmo para que a vontade de Deus se cumpra na vida dela. Isso significa ser uma pessoa paciente, uma pessoa longânima. E por que essa palavra longânima, pastor? A paciência, ela não é algo que aparece apenas no Novo Testamento. Ela é um dos atributos de Deus. No Antigo Testamento ela já estava presente. Inclusive no hebraico existe duas palavras que é o erek af, na verdade. Erek significa longo e af, respiração, ou narina, ou ira. Se você traduzir ao pé da letra, vai dizer alguém que tem um nariz grande. Não, não é isso. É uma pessoa que tem uma respiração longa. Sabe quando você está no momento de estar irado e você faz aquela respiração para se segurar? É assim que Deus faz. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Deus é tardio em irar-se. E a longanimidade de Deus, ela quer dizer que Ele dá tempo para que o ser humano se arrependa dos seus pecados. Isso significa ser longânimo. Longânimo não é uma pessoa estourada, uma pessoa que se ira facilmente. Porque Deus é um Deus tardio em irar-se. Deus é um Deus tardio não porque Ele dá tempo para o ser humano permanecer no pecado. Ele dá tempo para que a pessoa reflita sobre o tipo de vida que ela tem vivido, para que ela se arrependa e volte ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Ele é rico em misericórdia. Uma outra palavra, a palavra grega para isso que Paulo usa é a palavra makrotimos. A palavra macro significa longo e timos, paixão. A longanimidade é como se fosse um ânimo longo. Alguém que não desiste fácil. Alguém capaz de suportar a pressão. Alguém capaz de suportar a dor. Alguém capaz de, custe o que custar, mesmo que custe sua vida, ela é capaz de obedecer a Deus até o fim. E nisso, com tudo isso que eu trouxe a você sobre o que significa longanimidade ou paciência, nós vamos olhar para Cristo como o modelo de alguém que foi paciente. Eu quero dizer a você que a carreira que estava proposta para Cristo não foi nada fácil. Se você for fazer um paralelo com a vida hoje, com o mundo moderno, seja em qualquer carreira, seja em qualquer área profissional, quando alguém chega no auge, eles são aplaudidos por todos. Poucos dias atrás estava assistindo e vendo o Ibrahimovic, jogador de futebol, encerrando a sua carreira, aposentando.
E um estádio estava ali, uma arquibancada cheia de pessoas, e pessoas parabenizando ele, pessoas chorando. Mas quando Jesus chegou no final, ele não teve pessoas dizendo: parabéns, Jesus, você conseguiu, você chegou no seu alvo. Ele teve pessoas dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele viu pessoas dizendo: salvou os outros, e não é agora capaz de salvar a si mesmo. No final da jornada de Cristo, ele não teve pessoas dando tapinhas nas costas: parabéns, Jesus, pelo seu sucesso. O pódio de Jesus foi a cruz. Ali, na cruz. E ele sabia disso, a missão dele era essa. Se você soubesse que no final da sua jornada, ao invés de ter uma arquibancada, um estádio aplaudindo você, tivesse uma cruz onde você nela seria humilhado, onde você nela seria envergonhado, onde você nela seria exposto para cumprir o propósito de Deus, você permaneceria nesse caminho? Se ao invés de aplausos, se ao invés de tapinha nas costas, se ao invés de reconhecimento de pessoas, parabéns, você conseguiu, você permaneceria nesse caminho? E Jesus disse: quem quiser vir após mim, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem renúncia. Cuidado. Tome muito cuidado. Se você acha que o evangelho não vai te custar tudo, eu estou dizendo, vai te custar tudo. Vai custar a sua reputação. Você vai ser mal visto pelas pessoas por causa de posicionamento do evangelho, principalmente se você hoje em dia se colocar contra a cultura. A nossa cultura é anticristã. E se você for se posicionar conforme a palavra, você vai ser rechaçado como fundamentalista, quadrado, arcaico. Você está pronto para isso? Você está pronto para suportar essa pressão? Isso significa paciência, suportar o sofrimento por causa do evangelho. A igreja no primeiro século suportou a perseguição. Não foi só dos judeus, foi de um império. Você sabe, o maior império da época. A igreja suportou por causa do Espírito. É o Espírito Santo, por isso que precisamos do Espírito. Você não vai conseguir ser cristão senão pelo Espírito. É o Espírito Santo que vai te capacitar para que você seja paciente, para que você seja resiliente, para que você suporte. Porque haverá momentos que no ministério pessoas vão falar de você. Eles vão olhar para você, olhar para as suas falhas e dizer isso. Você vai ter capacidade para suportar a crítica. Jesus suportou a crítica dos religiosos. Então, queridos, eu quero que você guarde algo no seu coração. A paciência é uma virtude de quem tem o Espírito Santo de Deus. Agora eu te faço uma pergunta. Você se considera uma pessoa paciente? Quando sua esposa conversa com você, você responde ela com paciência? Quando seu filho conversa com você, você responde ele com paciência? Quando sua esposa conversa com você, você a responde com paciência? Quando seu pai fala com você, quando sua mãe fala com você, você os responde com paciência? Isso é ser alguém cheio do Espírito Santo. A maioria das pessoas acha que ser cheio do Espírito Santo é vir aqui no culto, no altar, fazer aviãozinho, dar cambalhota,
depois que sai do culto, tudo volta ao normal. Queridos, ser cheio do Espírito Santo é você ser uma pessoa paciente. E olhando para Jesus Cristo aqui nessa manhã, eu quero levar você ao Evangelho de Mateus. E eu quero destacar 4 virtudes da paciência. 4 virtudes de uma pessoa paciente. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 39. Vamos olhar para Jesus e eu vou destacar 4 pontos nessa mensagem. 4 pontos. O que a paciência faz em nós, o que a paciência nos torna, o que o Espírito Santo faz em nós. E o primeiro ponto é: uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que é paciente, ela tem a capacidade para submeter. A palavra diz, Mateus 26, versículo 39. Aqui a palavra do Senhor diz: indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vai lá para o versículo de número 42. Indo pela segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Versículo 44. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Uma pessoa paciente, ela é capaz de suportar o sofrimento para obedecer à vontade de Deus. Uma pessoa que foi chamada, eu não estou falando só para ministério, porque a palavra grega para a igreja é eclísia, e significa os chamados para fora. Todo cristão é chamado para fora. Chamado para fora do pecado, chamado para fora do sistema mundano. Chamado para o reino de Deus. E aqui nós vemos Jesus, ele sabia que estava encerrando a sua carreira. Estava ali no Getsemane, a palavra hebraica Gethsemane significa lagar de azeite, prensa de azeite. Jesus estava sendo espremido em um jardim. Jesus estava sendo prensado no momento de angústia. E ele sabia que ele tinha que obedecer o Pai. Era necessário obedecer o Pai. Naquele momento não importava o que Jesus estava sentindo. Ah, mas Deus não se importa com os meus sentimentos? Os seus sentimentos e os meus devem estar debaixo da palavra de Deus. Os seus pensamentos, as suas emoções devem estar submissas à vontade de Deus. Então Jesus, ele entende, era necessário que ele morresse. E o cálice, alguns teólogos vão dizer que o cálice que Jesus temeu não era meramente uma morte de cruz, mas era a ira de Deus. O que os pecadores mereciam, a ira. Sorver o cálice da ira. No Salmo diz que esse cálice é atordoador, é estonteante. Sorver isso, beber isso. E Jesus então diz: meu Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim esse cálice. Jesus sabia, ia ser dolorido, ia ser horrível. Mas ele diz: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui encontramos uma pessoa paciente. Encontramos uma pessoa cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que
Jesus recebeu não o Espírito Santo em porções, mas ele recebeu o Espírito ilimitado, o Espírito sem medidas. Essa é a oração de uma pessoa cheia do Espírito. Você quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E não importa o que eu estou sentindo, não importa o que o meu coração está pedindo, o que importa é que eu tenho que cumprir o seu propósito. O que importa é que eu tenho que cumprir o seu propósito e não o meu. É a sua vontade e não a minha. Isso significa ser alguém paciente. Então o Espírito Santo nos capacita para nos submetermos. O Espírito Santo nos capacita para renunciar às nossas vontades. Você só vai vencer a sua carne se você for cheio do Espírito. E quero contar uma história, uma breve história sobre um pastor que certa vez foi perguntado por 3 jovens. Pastor, nós ouvimos falar sobre ser cheio do Espírito, nós lemos isso na Bíblia. O que significa, pastor, ser cheio do Espírito? O pastor então disse, vocês querem descobrir? Peguem uma peneira e vá até o rio e encham ela com água. Eles ficaram sem entender. Mas foram. Chegaram lá, enfiaram essa peneira na água e puxaram e a água escapava. E de tanto fazer aquilo, começaram a falar, isso não tem lógica que esse pastor pediu para a gente fazer, o pastor deve estar... Então o pastor foi lá, 2 já tinham desistido, tinha ficado só um. O pastor então pergunta, você conseguiu encher a peneira com água? Ele falou, não pastor, eu não sei. Não está dando certo. E o pastor disse, você só vai conseguir encher a peneira com água se você mantê-la dentro da água. Você só vai conseguir ser cheio do Espírito se você permanecer no Espírito. Se você ficar mudando, vindo para a igreja, com um pé na igreja, um pé no mundo, você nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Você nunca vai entender o que significa se relacionar com Deus. E ter o Espírito Santo significa ter intimidade com Deus. Você nunca vai entender. Agora você escolhe que tipo de relacionamento você quer viver com Deus. Se você quer viver um relacionamento superficial, continue. Deus não vai te impedir. E nem o diabo. Você acha que o diabo acha ruim que você não vive uma vida de crente de verdade? Ele não acha não. Não vai incomodar ele. Daqui a pouco, se a pessoa continuar, ela está dando graça e paz. Né? Então uma pessoa paciente é uma pessoa capaz de renunciar à sua vontade. Uma pessoa paciente é uma pessoa humilde. Ser paciente significa ser humilde. E cuidado com aquela interpretação errada que dizem, os humilhados serão exaltados. Não é os humilhados serão exaltados. É quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Você deve se humilhar diante de Deus para que a vontade dele se cumpra. O Espírito Santo te capacita a obedecer à vontade de Deus. Como que você acha que Jesus cumpriu o ministério? Ele até diz nesse momento, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma vida na carne é impossível de agradar a Deus. Os que vivem na carne, os que vivem nas paixões da carne, eles não agradam a Deus, mesmo que se esforcem, porque o esforço humano não vale nada para Deus. Não é a nossa força. A palavra diz, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Isso significa ser paciente, uma vida no Espírito. Primeiro ponto que eu disse, capacidade para submeter. Uma pessoa paciente, ela tem outra capacidade, ela tem capacidade para suportar o sofrimento. Vá lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14.
versículo de número 33 e 34. Versículos 33 e 34. Marcos 14, 33 e 34. A Bíblia diz: ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Se você for ver o que Jesus está passando nesse momento, sentimento de pânico, sentimentos, se você for ler e aprofundar no estudo, depressão, mas mesmo assim, ele continuou. Mesmo assim, ele suportou aquele sofrimento. Ele está dizendo: a minha alma está triste até a morte. E ele continua dizendo: ficai aqui e vigiai comigo. Lucas nos dá um outro dado dizendo que Jesus chegou a suar sangue. Na medicina isso é chamado de hematidrose. Hematidrose, na verdade. Hematidrose. E a medicina vai dizer que isso é muito raro de acontecer. Isso só acontece quando a pessoa está submetida ao estresse intenso, a uma pressão intensa. Queridos, o que Jesus experimentou no Getsemane não foi brincadeira. Por isso nós devemos levar nossa vida de cristão a sério, porque o sangue dele foi derramado para que você pudesse viver. O sangue do Cordeiro de Deus foi derramado para que você tivesse vida. E ele suportou a ira de Deus, ele suportou a ira dos homens, para que você tivesse vida. Ele foi paciente, ele suportou. O Espírito Santo nos capacita a suportar a angústia, o Espírito Santo nos capacita a suportar o medo, e o Espírito Santo nos capacita a passar pela morte. Ora, pastor, onde está isto? Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque ele está comigo. E se ele está comigo, eu posso enfrentar o mundo. Se ele está comigo, eu posso enfrentar Satanás. Se ele está comigo, eu posso enfrentar a mim mesmo. Eu posso vencer, porque ele está comigo. Isso significa ser paciente, queridos. Suportar o sofrimento, suportar a renúncia, suportar a dor, a rejeição. É necessário para que você entenda. Não existe vida cristã sem sofrimento. Deus não quer te poupar do sofrimento. Ele não poupou Jesus. Ele vai te poupar, ele vai me poupar. É necessário aprender. Deus é pedagógico. Ele quer nos espremer para tirar de nós o melhor. Ele quer extrair de nós o melhor, para que você abra mão do conforto. Se você abrir mão do seu conforto, você vai ter o conforto de Deus. Não é fácil uma vida cristã. É difícil suportar as pregações, e não é fácil também pregar uma mensagem dessa. Porque muitos, os pregadores, querem pregar uma mensagem para agradar os ouvintes, para agradar as pessoas. Mas eu estou falando pelo Espírito. Deus quer uma igreja saudável, Deus quer que tenhamos um relacionamento saudável, e é necessário suportar o sofrimento por causa de Cristo. Terceiro ponto,
O Espírito Santo nos capacita para perseverar. Marcos 14, 35 ao 39. A palavra diz: tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que se fosse possível, afastasse dele aquela hora. Dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, como eu quero, mas como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. O texto diz que pelo Espírito, Jesus foi um pouco mais. Vá um pouco mais. Se você acha que não consegue mais, se você acha que está sendo vencido por um determinado pecado que você vem lutando, vá um pouco mais. Se você acha que não tem mais jeito, vá um pouco mais adiante. Ir um pouco mais adiante não é ir apenas uma vez. Jesus foi por 3 vezes. Porque no momento de angústia, ele orou não uma, não 2, mas 3. Vá um pouco mais adiante. Caminhe um pouco mais adiante na direção que Deus te der. O Espírito Santo nos capacita para perseverarmos em oração. O Espírito Santo nos capacita para irmos até a cruz. É a cruz. É na cruz que nós vamos. Nós precisamos morrer dia após dia. Entenda isso. Não se esqueça disso. O Espírito Santo nos capacita para ir um pouco mais adiante. E eu volto aqui nas palavras de Jesus, quando ele diz: Abba, Pai. Essa palavra Abba é uma palavra aramaica, que significa também Pai. Então ele está dizendo: Papai. Ele diz: Papai, se possível, afasta de mim esse cálice. A oração dele era papai. Mas ele entendia que ele precisava ir um pouco mais adiante. Ele tinha que ir. E no momento de dor e angústia, ele foi ao Pai. No momento da sua angústia, para onde você tem ido? Você tem ido ao Pai? Muitos vão à bebida alcoólica. Muitos vão às drogas. Aonde você tem ido? Você tem ido ao Pai? Papai, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E Jesus continua dizendo, ou melhor, o texto continua dizendo: então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. As pessoas que caminharam 3 anos com ele, no momento que ele mais precisava, elas não puderam ajudar. Onde encontrar forças nesse momento? Onde você não encontra apoio da família, onde você não encontra apoio das pessoas que caminham com você, ele encontrou forças no Pai. É esse Pai que nós precisamos. É desse Pai que
que precisamos de um pai. O mundo é carente de um pai. E o pai é aquele que sabe o que é melhor para nós. Essa obediência ao pai, ela não é opcional. Ela deve acontecer. Mesmo que isso custe seus sonhos. Mesmo que isso custe a sua carreira profissional. Mesmo que isso custe o seu diploma. Você precisa obedecer o pai. E para finalizar, o último ponto. A paciência nos capacita para conter a ira. Evangelho segundo Lucas, versículo de número 34. Para a gente finalizar. Evangelho segundo Lucas 23, 34. A palavra diz: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as roupas dele, sortearam-nas. E o texto continua dizendo que o povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente os soldados o ridicularizavam. Chegando-se a ele, ofereciam vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Queridos, com criminosos ele foi crucificado. E tem muita gente achando que o evangelho significa fama. É mais que isso. Jesus, então, no momento da zombaria, no momento da crítica, no momento em que as pessoas zombavam dele, ao que tudo indica, ele estava nu naquela cruz. Por que o senhor fala isso, pastor? O que eles fizeram com as roupas de Jesus? Rasgaram. A cruz era a pior morte. Se você quisesse envergonhar alguém e tornar ela um exemplo público de desobediência, crucifica. Mostra para o mundo, mostra para eles que quem desobedeceu o imperador, que quem desobedeceu o rei, vai ser humilhado. Mas Jesus, ele teve a capacidade, no momento em que as pessoas zombavam dele, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Quando as pessoas nos criticam, nós temos essa capacidade. Quando você sabe que alguém falou mal de você, você tem essa capacidade de orar por ela e dizer: Pai, perdoa porque ela não sabe o que faz. O Espírito Santo nos capacita a perdoar as pessoas. Você quer ver alguém cheio do Espírito Santo? É uma pessoa que perdoa muito. Porque quem muito ama, muito perdoa. Ah, falaram do meu nome e você se ofende por isso? Por que você ainda se ofende? Não devia se ofender. Você não está promovendo o nome de Jesus? Por que se ofende quando falam mal de você? O Espírito Santo nos capacita para confiar na justiça de Deus. Se Jesus quisesse, ele faria uma oração e dizia: Pai, me envia agora 12 legiões com anjos, e eu vou varrer
esses pecadores, esses blasfemos, que não me reconheceram. Eu os criei, eu os formei, e é assim que eles me tratam. Jesus poderia dizer: essa raça rebelde, que desde o Éden vem se rebelando contra mim, e constantemente venho enviado os meus profetas para fazer com que eles se voltem para mim. Jesus poderia orar: eu vou acabar com vocês e agora. Ingratos. Mas ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele então confia na justiça de Deus, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Com essa mensagem eu quis trazer a vocês o que significa ser uma pessoa paciente, o que significa ser uma pessoa cheia do Espírito. Então nessa manhã nós vimos que a paciência é a virtude de quem tem o Espírito de Deus, e que a paciência, ela nos capacita a nos submeter à vontade de Deus. A paciência nos capacita a suportar o sofrimento para cumprir a vontade de Deus. A paciência, ela nos capacita a perseverar, a ir um pouco mais adiante. E a paciência nos capacita a perdoar. Quem tem o Espírito de Deus tem todas essas virtudes. Fica essa mensagem para o seu coração, queridos. Reflita, uma manhã de reflexão, e que o Espírito Santo continue falando com você. Amém? Agradeço, pastor Marcondes, obrigado à igreja, obrigado por ouvir. Que o nome de Jesus seja glorificado. Amém, queridos. Deus falou com você aí? O Senhor tem falado muito comigo. Vamos orar? O Espírito Santo está aqui, Ele quer falar ao seu coração. Pode ficar de pé, do jeito que você quiser. Até gostaria de pedir o Erasmo para desligar as luzes aí. Eu queria que você aproveitasse esse momento. O Evangelho foi exposto aqui. Isso aqui é o Evangelho, irmãos, que toca o coração, que toca o mais profundo a nossa alma, que nos leva a uma reflexão, que confronta o nosso ser, confronta a nossa cultura. Mas eu gostaria que você orasse agora. Feche seus olhos no seu lugar, curva a sua cabeça, e que você reconhecesse aquilo que Deus falou com você nesta manhã. Pai, nós estamos aqui diante da palavra que foi ministrada, Senhor Deus, e a palavra é Cristo, o próprio Jesus, Senhor Deus, caminhando e andando, ó Deus amado, aqui neste lugar, na igreja do Senhor, Pai. Nós fomos tocados de forma profunda por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor vem nos sensibilizando, Pai. Obrigado porque ainda somos sensíveis à Tua voz, e porque o Senhor fala, ó Pai, e quando fala para corrigir. Obrigado. Queremos sim, Senhor Deus, que haja mudança no nosso coração, que haja mudança no nosso ser. E conforme a palavra que foi ministrada aqui em Gálatas, Senhor Deus, isso é fruto do Teu Espírito Santo. Pai, não queremos sair da Tua presença, mas permanecer, de forma que possamos ser abundantes, cheios, transbordantes, capazes, Senhor Deus, não para fazer somente os prodígios e milagres, mas para nos submeter à Sua vontade, Pai. Nos submeter, ó Deus amado, ao mesmo caráter de Cristo. O Cristo, Senhor Deus, que obedece à Sua vontade, que aceita o Seu querer, por mais que seja sofrimento doloroso, doído e às vezes incompreensível, mas sabemos que os Teus planos, os Teus projetos, a Sua vontade é maior e melhor do que a nossa. Senhor, vai desconstruindo tudo aquilo que está no nosso coração e que é, Senhor Deus, humano, que é meramente humano, diabólico, que é dessa cultura do mundo caído, perverso, rebelde contra a Sua vontade, Pai. Então, Senhor, vai desfazendo isso que está construído dentro de nós, e constrói, Senhor, ó Deus, edifica, levanta, Senhor, um verdadeiro altar de santidade, entrega e renúncia
na presença do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor gere em cada um de nós uma verdadeira reconciliação com o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, Pai. Teu Espírito é o selo que está em nós, que marca a nossa vida, que marca a nossa intimidade, Pai. Então, Senhor meu Deus, vai nos levando, Senhor, a essa profundidade no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe um domingo de vitória para você, em nome de Jesus. À noite nós estaremos aqui 19h30, mas venha assim cheio da presença de Deus, amém? Ore essa tarde, busque o Senhor e venha cheio, pleno da presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, um domingo abençoado para vocês.